Né? Pode rodar mais vezes é o gol do Michael. Garrinchael, por né? favor. Pode rodar. Como é que é? Garrinchael? Garrinchael. Sensacional. Espetacular. Sim. Vocês podem rodar aí mais o gol do linda. Michael, por favor, porque a gente não tá falando aqui, tá falando mais do Renato, que é o principal assunto, mas pode rodar aí, porque merece o menino, né? Meu Deus do céu, é um esforço danado. O cara faz um gol desse, tem que ficar rodando 500 vezes. Ô Bertozzi, me diz uma coisa, tá falando o Gabigol, um baita jogador, o Pedro também, enfim, mas o fato do Renato ser um atacante, né? Ter sido o atacante que ele foi, ele falou até que né, queria ver lá, né, aquela história do Cristiano Ronaldo, né? Tinha sido o melhor Cristiano Ronaldo e tudo. Isso aí pode ajudar a potencializar esses caras na frente ali do Flamengo, o Gabigol, o próprio Pedro, pode potencializar ainda mais esses caras, pode ficar ainda mais forte esse ataque do Flamengo com as dicas ali, a conversa, o papo do Renato Gaúcho? Ô, William, e o método é esse mesmo, porque eu fico pensando, se o Gabigol, a gente estava discutindo mais cedo, né, como é que ia ser se um jogador desse reclamasse de sair. Se ele acha que foi melhor que o Cristiano Ronaldo, imagino que ele não vai falar pro Gabigol, se o Gabigol tentar botar uma banca por cima dele, né? Por favor. Então, imagina, puxa vida. Mas ele brinca, né? Fala, pega meu DVD, vai lá ver. O cara perde o treino, ele fala que fazia o gol de olho fechado. Mas isso aí são coisas que ele faz mesmo. O que eu acho é que ele vai tentar maneiras de aproveitar os dois. Como? Isso aí é a pergunta do milhão, né? Taticamente não é simples, o Rogério até relutou muitas vezes em tentar, mas ele tem dois dos maiores goleadores do futebol brasileiro e sul-americano hoje, a tendência é tentar aproveitar isso. Como os companheiros já colocaram, acho que aos poucos a cabecinha do Pedro vai voltar para o lugar, a questão da Olimpíada, acho que nisso o Renato pode ser bem importante até, sabe, de puxar o Pedro, conversar, falar de outras tantas oportunidades que ele pode ter na vida. Puxa, ele pode ter perdido a chance de ir para uma Olimpíada, mas se ele fizer tudo direito, ele pode estar numa Copa do Mundo, por que não? Ou o Brasil já achou esse cara? Não achou, né? Não, precisa. Precisa. Não. Eu acho que nesse aspecto, a conversa com o jogador tem que ser nesse sentido também, de puxar, motivar. E o jeito dele é esse, né? Muitas vezes é de provocar mesmo e de falar o quanto que ele era bom. E às vezes funciona, viu? Só uma coisinha aqui, ó, já que a gente falou sobre isso. Professor, você acha que... É boa pergunta para você por causa dos desejos que você tinha na vida. E alguns você foi realizando e alguns ainda você viu, mas viu pouco ainda, né? O desejo do professor era ver o Ramires num clube brasileiro. Tá aí, viu? Pouco, mas viu. E outro desejo do professor era o Pedro Gabigol. Viu algumas vezes, gostaria de ter visto mais. Com o Renato Gaúcho, você acha que isso vai ser mais possível? Você acha que a dupla vai vingar jogando junto? A dupla que eu tô falando, os dois juntos mesmo, né? É propriamente dito uma dupla. Você acha que vai rolar isso aí, professor? Eu acho que só o fato o jeito como o Renato enxerga futebol já ajuda. O atacante que ele foi, as tentativas, nem todas bem-sucedidas, é verdade, como técnico. Eu acho que ele já tem uma predisposição a pelo menos tentar muito mais do que o Ceni. Eu acho que o Ceni resistiu muito a isso. É uma matemática complicada ali. Para você não mexer em outras... É o chamado efeito dominó, né? Porque não é só uma coisa estanque, não é só Gabigol e Pedro. Como isso aí reflete, por exemplo, para o Bruno Henrique, eventualmente, para o resto do time... Você vai mexer em quem? Vai mexer no Everton Ribeiro, que faz aquele trabalho pela direita. Então eu tenho o medo desse efeito dominó. E que não é propriamente a primeira das qualidades do Renato. Então fico com o pé atrás pela execução prática disso. Não é por ser o Renato. Mas se não der certo, que ele pelo menos tente. Eu acho que pelas ideias de jogo dele, repito, pelo jogador que ele foi, pelo técnico que depois ele se tornou, eu vejo uma boa vontade, uma predisposição. Mas não sei se daria certo, não. Eu tenho muito medo do reflexo no resto do time. Quarta-feira contra o Defensa, existe uma oportunidade para essa dupla ser testada, porque é muito provável que o Bruno Henrique não jogue na quarta-feira lá na Argentina. Ele está se recuperando de um estiramento muscular. Então, João, mas abre-se aí uma possibilidade, né, com a volta do Gabriel, colocar o Pedro junto com ele. Mas essa brecha também já tinha com o Rogério, né?
Sim. Quando a gente viu Gabigol e Pedro, em geral, foi nas oportunidades em que faltava uma outra peça ali no dominó. Sim. Eu queria ver, a grande pergunta para o Renato é como fazer isso constantemente? Que era a pergunta que o Rogério também fugia. Toda vez que se perguntava para o Rogério, ele falava, não, tem muito jogo, o elenco é grande, todo mundo vai jogar, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando quando Pedro e Gabigol efetivamente serão dois titulares jogando juntos pelo Flamengo. É curioso. Olha, É essa a pergunta hoje, do milhão. A escalação hoje que iniciou a partida contra a Chapecoense, ela já teve alguma influência do Renato, que conversou com o Maurício Souza. E no primeiro tempo, inclusive não deu certo, né, a defesa da Chapecoense bloqueou ali a tentativa, aconteceu a entrada da dupla, Pedro e Rodrigo Muniz. Pode ser um indício de que Gabriel e Pedro possam jogar esse juntos é o ponto. na quarta-feira. Mas, inclusive, Você vê que o Muniz jogou um tempo só, né? Então, mas se a gente olhar no jogo contra o Atlético... Zupa, fecha aí que eu tenho um outro assunto aqui pra gente encaixar, mas pode fechar, você fecha. Não, contra o Atlético, no último jogo do Rogério, o ataque foi Bruno Henrique e Pedro, com o Bruno Henrique jogando como centroavante praticamente, e o Pedro jogando um pouco mais aberto pela direita, porque o Michael estava aberto pela esquerda, mas já tinha sido um ataque com dois jogadores mais enfiados, e também não deu muito certo. O Pedro estava até saindo mais do que o Bruno Henrique para o jogo. E hoje, no primeiro tempo também, o Pedro um pouco mais pela direita, saindo mais, e o Muniz ficando, e também não deu certo. E aí entrou o Michael. Só para fechar, estou curioso para ver como é que o Renato vai olhar para o Michael e aproveitar o Michael, porque ele tem perfil de jogadores que no Grêmio cresceram muito com o Renato. De Pedro Rocha, a Cebolinha, a PP, a Ferreirinha. Ele pode olhar para o Michael e ter esse potencial para tentar explorar. Né? O Jael já é outro pacote, né? O Jael, até o Jael jogou um bocadinho ali com o Renato, melhorou, foi jogou bem, né? Por que campeão não? da Libertadores. Jael uma vez, a imprensa começou a falar muito do Jael. O Renato falou assim, calma, gente, maneira aí, porque senão sou eu que tenho que controlar o cara lá, pelo amor de Deus, hein? Eu sei que você tem que mudar de assunto, mas o Gabigol é um jogador que tem uma movimentação interessante, que em outras oportunidades ele e o Pedro acabaram se encaixando bem juntos, em outras não. Acho que essa movimentação do Gabriel, que não guarda muita posição lá na frente, muitas vezes cai pelo lado, pode encaixar com o Pedro. Vamos ver se o Renato vai conseguir, né? Classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha, porque mais uma rodada encerrada e a gente vai ver uma diferença aí interessante, né? A gente tá falando do Flamengo. Olha o líder lá, olha lá, olha o líder. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.